Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje falaremos dos segmentos mais afetados pela crise. O primeiro segmento afetado pela crise foi o de shoppings. Para a gente entender como é que os shoppings foram prejudicados pela crise, temos que entender como é que eles faturam. O shopping recebe dos lojistas o que for maior entre o aluguel mínimo ou um percentual no lucro das lojas. No início da crise, os investidores se perguntavam se o lucro das lojas superaria o aluguel mínimo, que era o esperado no início do ano. As cotas do fundo de shopping então começaram a cair quando o pessoal começou a perceber que o lucro das lojas seria impactado. Com o agravamento da crise provocado pelo coronavírus, governadores das principais cidades do país começaram a decretar o fechamento dos shoppings. Então se percebeu que a crise era muito mais grave do que o pensado inicialmente, e as cotas dos fundos de shopping desabaram. Alguns shoppings já decidiram não cobrar o aluguel mínimo dos lojistas durante esse período de fechamento dos shoppings. Com isso, o shopping perdeu sua principal fonte de renda. Mas não é só isso. O fechamento dos shoppings leva à perda ainda de outras duas fontes de receita do setor: estacionamento e marketing. Com a perda das três principais receitas, é muito importante observar qual o tamanho do fundo de reserva e dos valores em caixa do shopping. Mas é bom lembrar que em alguns casos a perda não é total. Supermercados, farmácias e escritórios continuam abertos, gerando uma receita mínima. Minha opinião é que o investidor novato não deve investir nesse setor ainda, mesmo que ele ache que é uma grande oportunidade. Pois imagina se daqui a um ano nós não tivermos encontrado uma vacina e a epidemia estiver descontrolada. O shopping estaria em funcionamento normal? O segundo setor bastante impactado pela crise foi de hotéis e flats. A gente viu recentemente a CVC demitir muitos empregados e fechar unidades. Nos hotéis, a taxa de ocupação está na mínima histórica. Muitos hotéis deram férias aos funcionários e fecharam as portas. E os que funcionam estão praticamente sem hóspedes. Ao contrário dos shoppings, que podem ter uma demanda reprimida e recuperar parte da perda, nos hotéis, as diárias que não foram consumidas não voltam mais. Então é provável que alguns entrem em falência. Mas não pense que o setor é todo igual. Tem de ler os relatórios gerenciais e entender como cada negócio funciona. Hotéis e fretes com vendas de unidade compartilhada sofrerão bem menos. Como funciona esse tipo de negócio? O interessado compra uma fração da unidade e isso dá direito dele passar com a família 2 semanas por ano em um quarto desse hotel. Com a lei de distrato de 2019, a multa para o comprador é de 50%. Ou seja, se alguém resolver desistir, ele perde a metade do valor investido. Esse tipo de negócio você pode estudar em 2 fundos, o Tegar 11 e o Habitat 11. Outro setor que deve ser impactado é o fundo de fundos, principalmente os de gestão ativa, pois eles têm boa parte do lucro no ganho de capital. Uma das formas dos FOFs obterem lucro é basicamente comprar uma cota de um fundo que esteja descontada e vendê-la após a valorização. Na imagem abaixo, vemos os rendimentos do fundo BCFF11 e podemos notar que o ganho de capital em cinza representa algo em torno de 50% dos rendimentos do fundo. A imagem seguinte é do fundo MGFF11. O ganho de capital também está em cinza. Podemos notar uma situação parecida na qual o ganho de capital é parte significativa do rendimento total por cota. Com a queda geral dos preços das cotas, esses fundos perderam a chance de negociar cotas de outros fundos e obter lucro. Os fundos de papel investem em CRIs, que são títulos de renda fixa. Existem basicamente 2 tipos, os fundos high grade, em papéis de menor risco, e os fundos high yield, que visam um maior retorno, e assim assumem um risco maior. Eles serão mais afetados pelo aumento da inadimplência. Como isso ocorre? Uma das formas de se obter um retorno maior é possuir uma proporção muito grande de cotas subordinadas em relação às cotas sênior. E o que são essas cotas subordinadas? Uma cota subordinada tem uma taxa de juros maior, porém qualquer inadimplência afetará um pouco seu ganho. Já na cota sênior, negociada com uma taxa de juros menor, ela só será afetada quando a inadimplência passar de um determinado percentual. Vamos supor que seja 30%. Se a inadimplência ficar entre 10% e 20%, quem comprou cota sênior receberá exatamente o pactuado. Porém, se a inadimplência ultrapassar os 30%, ele começará a ser afetado. Então é fácil perceber que os fundos de papéis, principalmente os high yield, devem sofrer um pouco com a crise. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.